Meus amados, eu quero compartilhar com você uma palavra. E as palavras são sempre boas, não é isso? Que Deus abençoe-nos para que nós possamos deixar o Espírito Santo falar aos nossos corações de uma forma muito especial. Amém? Eu quero iniciar a nossa palavra de hoje fazendo-lhe uma pergunta. Quem dirige a tua vida? Você já parou para refletir quem está na direção da tua existência? Sim, quem é que está na direção? Quem é que o impulsiona a fazer as coisas? Ou seja, quem dirige, quem guia, quem controla a tua existência? Nós vemos que muitas pessoas estão sendo dirigidas, estão sendo impulsionadas, estão sendo guiadas por uma série de fatores, uma série de situações, mas nem sempre estão deixando aquele que deve ser o nosso mestre nos direcionar. Cristo Jesus dirigia as vidas. E é necessário, irmãos, estarmos atentos a esses detalhes, para que assim possamos ser homens e mulheres felizes na presença do Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus, guiados pela graça do Senhor. E é nesse aspecto, irmãos, que eu quero falar com você. Nós temos visto que muitos estão sendo dirigidos pela culpa. Por exemplo, quantos não estão amarrados ao passado? Passam uma vida toda, uma vida inteira, fugindo de remorsos, escondendo vergonhas. Irmãos, as pessoas que são dirigidas pela culpa, elas são guiadas pelas suas lembranças. Elas permitem que que as coisas do passado venham interferir nas suas ações e que controle por completo a vida. Essas pessoas frequentemente culpam a si mesmo por não terem sucesso na vida, por não se darem bem na comunhão com o Senhor, por agirem de diversas formas. Mas, irmãos, todos aqueles que são dirigidos pela culpa, estes não conseguem vitória na caminhada com o Senhor, porque nós somos chamados para sermos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Aleluias! E é necessário que você reflita e veja se porventura não és guiado pela culpa. Veja, por exemplo, Caim. Quando ele pecou, a sua culpa o fez cair da presença de Deus. E Deus disse para Caim: você será fugitivo, errante pelo mundo. Queridos, esta situação descreve a maioria das pessoas hoje em dia. Elas estão andando sem rumos pelo mundo, sem propósitos, sem saber o porquê que estão vivas. Nós, irmãos, somos até produtos do passado. Com certeza, muitos representam hoje aquilo que viveram no passado, mas não podemos de forma alguma sermos dirigidos por ele. De forma alguma. O propósito de Deus não é restringido, irmãos. Não está limitado ao passado. E o propósito que Deus tem para a tua vida é um propósito de comunhão com Ele, de ligação íntima com Ele. E quando você permite, amados, que as coisas do passado encontrem lugar na tua existência, você não consegue ser feliz com Deus. Quando você é controlado, dirigido pela culpa, você não consegue ser feliz com Deus, porque você não consegue sair das amarras do passado. E nós não fomos chamados para sermos pessoas abatidas, pessoas tristes. Salmos 32, versículo 1 diz: como é feliz o homem que tem as suas desobediências perdoadas e os seus pecados cobertos. Eis o grande segredo de Deus, irmãos. Ele tem prazer em purificar-nos por completo, em lavar-nos por completo, seja qual for o teu passado. Elias Oliveira, eu matei 50 pessoas. Eu fui um cara drogado. Elias, eu fui prostituta, fui homossexual, enfim. Agir de uma forma a afrontar a sociedade, mas eu quero dizer que a partir do momento que você reconhece que isto ficou num passado, que isto foi lavado no sangue de Cristo Jesus, você torna-se um homem, uma mulher, um jovem feliz, porque esta é a promessa de Deus para a tua existência. Salmo 32, versículo 1, relendo: como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Amado, toma posse. Toma posse. Eu recebo muitos e-mails de irmãos. Elias Oliveira, eu não consigo me libertar do passado.
Aqueles pensamentos das coisas erradas que eu fiz no passado estão sempre me atormentando, estão sempre atrapalhando. Eu não consigo desenvolver comunhão com Deus, eu não consigo vitória. Olha, irmãos, muitas vezes isso ocorre porque você não tem deixado a glória do Senhor inundar a tua vida, a verdade do Senhor inundar a tua vida e você ser liberto por completo daquilo que já foi purificado, lavado, daquilo que já foi jogado no mar do esquecimento, como diz o Senhor, que é o teu passado. Você foi feito em nova criatura. Oh, glórias, aleluias! Então, amados, muitos são guiados pela culpa, outros são guiados pelo rancor e pela raiva. Sim, tem muitas pessoas que são raivosas, rancorosas. Elas se apegam, irmãos, elas se apegam às mágoas, não conseguem superá-las jamais. Em vez de aliviarem a sua dor através do perdão, revivem-na continuamente. Estão sempre voltadas para aquelas situações que tocou nas suas vidas, que produziu rancor, que produziu raiva. Essas pessoas, irmãos, geralmente se fecham, se interiorizam. Outras, porém, explodem. Sim, explodem sobre os outros. Mas ambas as reações são más e não traz benefício nenhum para a vida do servo de Deus. Irmãos, o rancor sempre machuca, ele sempre pisa mais aqueles que cultivam esse sentimento. Ele sempre pisa mais as pessoas que cultivam esse sentimento, enquanto aqueles que porventura produziu esse sentimento em você não são atingidas. Não são atingidas. Mas, amados, quero dizer para você que nada pode mudar o teu passado, infelizmente. Nada pode mudar o teu passado ou o passado de qualquer que seja. Mas Deus pode mudar o teu presente e o teu futuro. E é isso que o Senhor quer fazer na tua existência, irmãos, é fazermos enxergar que podemos viver uma vida diferente, uma vida cheia da graça dele, não mais dirigidos pelos sentimentos da carne, mas sim dirigidos pelo mover do Espírito Santo de Deus na vida da gente. E a recomendação do Senhor é, em Jó, capítulo 5, versículo 2, ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo que leva à morte. Você entendeu? O Senhor nos diz, através de Jó, ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Então, como você pode cultivar tais sentimentos? Como você pode guardar, deixar que essas coisas influenciem o teu dia a dia? Amados, é tempo de colocarmos uma pedra sobre o passado e vivermos um presente na graça de Deus. Outros, no entanto, irmãos, são guiados pelo medo. E como nós temos visto nesses dias este problema? Essas pessoas geralmente têm seus temores como resultados de experiências traumáticas. Foram expectativas ilusórias. Quantos não viveram num lar extremamente severo? E hoje cultiva ainda coisas do passado, coisas que influenciaram, que marcaram a sua existência. E são pessoas que não conseguem firmar-se, que não conseguem andar. Irmãos, as pessoas que são dirigidas pelo medo com frequência, são marcadas pelo insucesso, porque elas não têm coragem, elas estão desprovidas de coragem para enfrentar os riscos dessa vida. Em vez disso, irmãos, são aquelas pessoas reprimidas, voltadas para si. Olha, Jesus Cristo veio para quebrar. Jesus veio para arrancar todo o medo. E o Senhor nos diz que os covardes não herdam o reino dos céus. As pessoas que estão porventura amarradas por essas coisas, é preciso acordarem para uma nova realidade, a realidade de Cristo Jesus. Não mais serem guiados pelo medo, mas guiados sim pela glória do Senhor, pela presença de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 18, ele nos diz: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Você entendeu isso que o Senhor está nos falando? No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Perfeito amor, que perfeito amor é este, amados? É o amor
de Deus nas nossas vidas. É quando a glória do Senhor nos envolve. É por isso, irmãos, que precisamos quebrar todo sentimento mal, quebrarmos toda a influência da carne na nossa vida, para que desta forma o amor perfeito, que expulsa o medo, venha sobre nossas vidas. Oh, glórias! E ainda aquela classe de irmãos, pessoas guiadas pelo materialismo. O desejo é sempre adquirir. E isso torna o único objetivo dessas pessoas. Eu quero isso, eu quero uma casa nova, um carro novo, uma televisão nova, um computador novo, enfim. Está sempre querendo alguma coisa. Aquilo que os impulsiona é o querer. Mas, amados, este querer, a realização dessas coisas, não vem justificar o conceito errado, o conceito que ter as coisas deixa o homem feliz. Não vem justificar esse conceito. Porque nós temos visto que muitas pessoas têm tudo nessa terra, mas são miseráveis, tristes, abatidos, que são pessoas totalmente dominadas por toda sorte de coisas ruins. Outros acham que o fato de possuírem muitas coisas, de serem donos de muitas coisas, os deixa o mais importante. Mas eu quero dizer para você que isso também é falho. É falho, amados. Porque nem sempre aqueles que têm muita coisa, que possuem muitos bens, são realmente os mais importantes. O que importa para nós, irmãos, é a graça de Deus em nossas vidas. E que isso marque na tua vida, amados, marque a tua vida. Nós devemos querer ser importantes, mas importantes para Deus, importantes para a obra do Senhor, importantes não para uma sociedade corrompida como é a atual, mas importante para aquele que é bom, aquele que nos ama, aquele que dá objetivo às nossas vidas, aquele que coloca foco na nossa existência. E muitos ainda que são dirigidos pelo materialismo, além de acharem que o possuir os deixa mais felizes, os deixa mais importantes, muitos outros acham que ter muitas coisas, muitos bens, muitas propriedades, os faz mais protegidos. Mas não é bem dessa forma, irmãos. Porque nós temos visto que aqueles que possuem muito dinheiro, na verdade, eles são escravos do dinheiro. Sim, escravos do dinheiro. Porque tiveram a sua liberdade totalmente tolhida, eles não possuem mais a liberdade de ir, de vir, quando saem à rua, não conseguem. Então nós vemos, amados, que essa ideia de possuir muitos bens não produz realmente uma proteção, mas muitas vezes rouba a paz do homem. Amém? E outros irmãos que são dirigidos pela necessidade de aprovação. Sim, tem aqueles que fazem tudo para que os outros vejam. Eles permitem que as expectativas dos pais, esposas, filhos, professores ou amigos controlem a sua vida. Muitos adultos ainda tentam ganhar a aprovação dos pais. Pais que nunca estão satisfeitos, colocando sobre a vida dos filhos uma insatisfação constante com a sua existência. E essas pessoas cresceram assim, e foram, e viveram, e estão hoje ainda amarrados à ideia que precisam sempre da aprovação de alguém. Irmãos, nós precisamos da aprovação do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos sim da aprovação de Deus. E eu quero dizer para você que se enquadra naqueles que estão sendo guiados pela culpa, porque fizeram coisas erradas no passado e não conseguem a libertação. É tempo de confessar os pecados, é tempo de aceitar Jesus, é tempo de dar lugar a Cristo Jesus na tua existência e declarar ao diabo e aos espíritos acusadores que eles perderam, aos demais que estão sendo guiados pelo rancor e pela raiva. Irmãos, a Bíblia nos diz que ficar desgostoso e amargurado é loucura, é falta de juízo que leva à morte. Jó capítulo 5, versículo 2. O que mais falar a respeito disso? Apenas que você precisa de uma nova visão de vida. Os outros que são dirigidos pelo medo, o medo nada produz na tua existência. O medo nada vai produzir na tua existência, porque o medo é falta de fé, o medo é falta de comunhão, o medo é a inexistência de uma verdade, a verdade de Cristo Jesus na tua vida. 1 João capítulo 4, versículo 18. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor de Deus.
O outro grupo, amados, que são dirigidos pelo materialismo, quero dizer, lembrar a você que nós estamos nessa terra de passagem. E o Senhor nos diz que devemos juntar para a glória eterna. Não nessa terra, irmãos. Devemos estar apegados, sim, mas apegados às coisas do Senhor, porque esta é a nossa maior riqueza. Isso que há de mais importante para a existência humana, as coisas do alto, aquilo que vem dos céus. E é nisso, irmãos, que devemos colocar toda a nossa vida. E os demais que são guiados pela necessidade da aprovação contínua, estão sempre buscando, sempre querendo que alguém fale uma palavra positiva, que alguém dê uma opinião positiva, que alguém venha confirmar suas ações. A palavra de Deus nos diz, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você será um homem, uma mulher, um jovem sempre voltado para a aprovação deste mundo, ou você é um homem, uma mulher, um jovem que busca a aprovação de Deus para as tuas ações, para a tua vida. Portanto, não coloque o teu coração nas opiniões dos homens, mas sim ouça a voz do Senhor para a tua existência. Levante a tua cabeça, ande. Porque é isso que Deus quer para você, é isso que Deus deseja para a tua existência. Amém? Oh, glórias! Que Deus venha abençoar a tua vida, meu irmão, que você saia desses grupos, que você seja uma nova pessoa, que você seja uma nova vida. E lembre-se que nós precisamos ser pessoas dirigidas pelos propósitos, mas os propósitos do alto. E somos obrigados, necessitados, precisamos conhecer o propósito para que ela tenha sentido. Nós precisamos conhecer o propósito de Deus para a nossa existência, para que nós possamos ter uma vida com sentido, não vazia. E que Deus, amados, nos dê esse entendimento, nos dê essa revelação, e que você busque esse entendimento, busque essa revelação, coma a palavra de Deus e deixe o Espírito Santo de Deus ministrar ao teu coração continuamente. Amém? Glórias ao nome santo daquele que é o nosso Rei, daquele que é o nosso Senhor.